E aí, galera, tudo bom? Boa noite, graças e paz a todos que estão acompanhando mais uma aula, terceira aula da disciplina Louvor, Adoração e Missões, ou Adoração e Missões. E é um grande prazer estar novamente com vocês. A gente vai começar mais um capítulo dessa nossa história. Então, espero que sejam todos bem-vindos, aqui que irão acompanhar também depois, possam aprender e mais se desenvolver. Então, vamos lá. Então, hoje o tema ele vai ser baseado no livro O Coração do Louvor e da Adoração. Ele é baseado nesse livro do Bob Sorge, um pastor, um ministro também de louvor, e a gente vai estar usando ele como base hoje nessa semana. E aí ele enfatiza bastante coisas, uma coisa assim mais prática, para facilitar mesmo a nossa relação, como é missões, né? Então precisa ser uma coisa assim mais que as pessoas consigam acompanhar, e creio que a gente vai conseguir. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui a nossa introdução, só para você lembrar, né, quem nós somos. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, e esse é o nosso propósito, de anunciar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lá em Isaías 43, 21, diz assim: fomos escolhidos para o propósito específico de declarar louvor. Isaías resumiu isso com bastante perfeição: a este povo que formei para mim, para proclamar o meu louvor. E esse é o nosso papel, de proclamarmos o louvor do Senhor e expandir isso para o mundo todo. Então, a gente vai começar aqui pelo primeiro tópico. Louvor, uma arma para a guerra espiritual. Todos nós sabemos que quando nós entramos para ministrar, para pregar, enfim, tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós estaremos em uma guerra, em uma batalha espiritual. Então, Paulo ele diz que nós estamos em uma guerra, e ele diz que não é para nós lutarmos com as nossas forças humanas, e sim que a nossa luta, na verdade, não é com as forças humanas, contra uma pessoa, contra uma entidade, contra um grupo, não. Mas a nossa luta é contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Efésios 6:12. Além disso, ele ordena que coloquemos a armadura de Deus para que possamos resistir de forma eficaz aos ataques do inimigo. Em Efésios também, continuando. A gente teve a aula com a pastora Ana, e a gente viu como é importante esse revestimento e também como é importante a gente fechar algumas portas, né, da nossa vida, da nossa história, até mesmo da nossa criação. Às vezes a gente não tem muita referência, mas o Senhor ele também revela aos seus. Então, a adoração ela é coletiva e é um ataque aos portões do inferno. Quando nós vamos à igreja, a gente está lá guerreando e atacando as portas do inferno. O louvor, em particular, também ele é combativo. Fazendo o caminho de volta, até os israelitas atravessando o Mar Vermelho, o louvor pode ser visto como uma atividade de combate nas Escrituras. Isso aqui é o relato do povo no deserto. Então, a base bíblica para a guerra, para vencer a guerra através do louvor, Miriam falou: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Êxodo 15, 21. E que vitória eles tiveram naquele dia. Naquela ocasião, Moisés e todo Israel cantaram uma canção triunfal de vitória diante do Senhor e celebraram com esta declaração: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Êxodo 15, 21. Após terem visto como Deus lidou com Faraó e seus exércitos, eles sabiam que tinham testemunhado um grande estrategista militar em ação, que era o Senhor. O Senhor ele fez algo incrível que até hoje as pessoas buscam saber como é que foi, quantos metros, como foi que abriu, eles passaram, enfim. Mas o Senhor, ele é o nosso general de guerra. E também Josué. Josué, quando estava atravessando o Jordão, até Canaã, um homem apareceu para ele com uma espada desembainhada e perguntou: você é por nós? E Josué perguntou para ele: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele disse: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do Senhor dos Exércitos. Está lá em Josué 5, 13, 14.
Jesus é o comandante dos exércitos celestiais. Ele tinha vindo liderar Israel no combate contra os inimigos de Deus em Canaã. Então, o Senhor vai se relevando nessa teofania, essa manifestação do Senhor. E ele foi lá como um homem, com a espada desembainhada. E ele fez aquela maravilha. E agora a gente vai ver uma outra história que fala sobre o coro de Josafá, ou Josafá. Então, essa é uma história que está lá em 2 Crônicas 2:20. É um dos exemplos que aconteceu na vida de Josafá, quando os edomitas levantaram-se para invadir Judá. Então, alarmado, Josafá reuniu com todo o povo de Judá no templo para buscar o Senhor. Em sua oração, ele confessava: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, nossos olhos, porém, estão fitos em ti. Então, Josafá, quando ele soube que estavam tentando, esses edomitas, moabitas, estavam tentando invadir Judá, ele, claro, ficou preocupado, porém, eles foram ao templo orar e buscar o Senhor para ter a direção. Em resposta, o Espírito de Deus veio sobre um levita chamado Jaziel, descendente de Asaf, o músico-chefe do templo do rei Davi. E Jaziel declarou: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor falou claramente através de Jaziel: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vai dar a vós. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã lhe saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, o Espírito de Deus tocou na vida do levita Jaziel, e ele falou que não era para eles ter medo, que a vitória estava certa, era garantida. E eles confiaram em Deus. Em resposta, Josafá levantou-se e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. A citação para este versículo é 2 Crônicas 20:20, uma visão de realidades espirituais. Então, quando eles chegaram para guerrear, estava todo mundo já preparado. Quando eles chegaram, eles lutaram entre si lá. Foi uma guerra travada, se você quiser relembrar, né, essa história. Então, eles mesmos se mataram, e quando eles chegaram lá, eles só chegaram para tomar os despojos. Eles só viram cadáver jogado para um lado, cadáver jogado para o outro, e a história relata que eles passaram 3 dias tirando os espólios de guerra. E era muita coisa que eles estavam carregando, e o Senhor deu essa vitória. E é um versículo que a gente sempre fala, né, no nosso meio: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Amém? A guerra através do louvor não é para dizer a Deus o que fazer, é para louvá-lo por sua força e sabedoria, reconhecendo que ele é capaz de resolver o problema de forma que o seu nome seja glorificado. O foco não está na batalha ou no inimigo, o foco está apenas na solução, que é Deus. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Daniel 11:32. Então, Josafá, ele foi um exemplo. Em vez de ele buscar preparar o seu povo, ele foi buscar a voz do Senhor. E agora é o grito de guerra. Quem pode dizer que as muralhas caíram? A galera rodeou. Estamos falando da história da cidade de Jericó, onde Josué também foi tomar a cidade. E o povo de Israel, com um grito de guerra, um grito de louvor, de adoração, eles conquistaram. Durante 6 dias, eles marcharam ao redor da cidade, caminhando por toda a circunferência da cidade todas as manhãs. No 7º, eles levantaram cedo para marchar 7 vezes em volta da cidade. Eis o plano de batalha que Deus deu a Josué. Depois de marchar em volta da cidade, na 7ª vez, as trombetas foram ouvidas, e então o povo iria levantar um grito. O que aconteceu? Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito. O muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Josué 6:20. Então, após esse bastão, né, de Moisés para Josué, eles tinham que conquistar essa terra que mana leite e mel. E foi o que eles fizeram. Só que eles não foram... Eles tinham que conquistar, mas eles não foram guerrear no sentido, né? No sentido de armas, espadas, escudos, não. Eles tinham buzinas e eles soltaram o grito. Será que a gente tem dado ainda hoje nosso grito de louvor para as muralhas caírem?
E foi isso que o Senhor deu a vitória para esse povo. E agora a gente vai ver os 4 pilares da adoração. A gente tem construído, né, ao longo dessas semanas, a questão de adoração, louvor, oração, ação de graças, salmos, hinos, cânticos espirituais. E a gente só quer relembrar dos 4 pilares, que são louvor, adoração, ação de graças e oração. Então, eles estão tão unidos, como vocês podem ver, e não há como a gente dividir isso da adoração também como da nossa vida. Porque a gente, muito mais do que servos do Senhor, do que filhos, nós também somos adoradores. Porque Deus não procura adoração, e sim Ele procura adoradores. Então, é muito difícil você querer desmembrar a ação de graça sem louvar. É muito você orar e não ter a sua petição respondida. Você adorar sem louvar. Então, elas estão muito ligadas. Próximo. Então, agora, a essência da adoração. Então, a gente vai ver um dos homens que todos vocês conhecem a música do Jó, mas que todos nós sabemos que ele sofreu em um só dia, a vida dele transformou completamente. Ele perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha, e ele mostra para nós essa essência que o Senhor quer de cada um de nós, de mim e de você. Então, ele, após ter tudo, filhos, a propriedade não, mas os animais, o gado, tudo aquilo que era a posse dele que ele tinha trabalhado durante anos, foi isso que foi acometido. Uma tragédia cercou a vida dele. E ele, então a resposta de Jó foi arrebatadora. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e o adorou. Aqui vocês estão vendo que ele está um pouquinho mais cabeludo, porque já tinha passado um tempo. Que, na verdade, eu não encontrei uma outra foto que ele tivesse mais rapado, assim, a cabeça lá, se coçando no caco, mas só para descontrair. Então, Jó, ele nos prova que a nossa adoração, ela deve ser em meio às dificuldades, em meio à luta. Ainda assim, a gente deve louvar ao Senhor, porque o coração de Jó, como a gente viu na semana passada, o coração de Jó, ele não estava naquilo que ele tinha. Se qualquer um que tivesse uma posse, tudo que ele tinha hoje, na sociedade atual, acho que nem eu, talvez nem até você teria feito o que ele falou, né? Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e o adorou. Jó também, só para te dar uma contextualizada, Jó, ele, na ordem cronológica, ele é um dos primeiros livros a serem escritos. Então, provavelmente foram um dos primeiros, que assim, a gente conta Gênesis, Êxodo, só que aí Jó, ele vem nesse meio período, assim, vem antes de Gênesis. Então, Jó é um grande exemplo para todos nós. O outro exemplo que percorre gerações é Abraão. Deus falou audivelmente com Abraão, instruindo-o a tomar o seu único e amado filho Isaque e sacrificá-lo a Deus numa certa montanha. Então Abraão levantou-se imediatamente, embalou o que era necessário e caiu na estrada com Isaque e os 2 jovens, seus servos. Quando finalmente puderam avistar o alto da montanha do Senhor, ele disse aos seus servos: ficai com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e depois de adorar, tornaremos a voz. Gênesis 22:5. Então, a gente sabe que o Senhor lhe deu essa ordem. E prontamente Abraão, ele obedeceu. Ele foi lá entregar o que de melhor ele tinha, que era o seu filho Isaque. Ele não tinha nenhum outro filho. Aqui pela ordem cristã, né? Não pela... Então, ele tinha já seu outro filho de maior, porém, o filho da promessa era Isaque. Então, Deus pediu isso, que ele levou tanto tempo primeiro para ter um filho, depois para cumprir a promessa, porque não foi fácil, ele passou por tantas coisas. Então, ele foi lá e ele falou, deixou o jumento, olha, fica aqui com o jumento, os servos, que nós vamos ali para adorar. E depois a gente volta. E todos nós sabemos que quando ele levantou o punhal para tirar a vida do seu filho, o Senhor falou com ele, não, Abraão, agora eu sei que realmente a sua adoração não é por causa do seu filho, porque você tem um filho, mas sim o seu verdadeiro amor e a sua adoração está em mim, em me servir, em me adorar. E quando ele olhou,
viu lá o cordeirinho com os chifrinhos engatados, falou, o Senhor proveu, né? E aí que é o termo Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então, o Senhor proveu na vida de Abraão. E uma que nós podemos tirar é que a nossa obediência, o nosso ato de fé de obedecermos ao Senhor, por mais que a gente vá perder o que mais a gente ama, o que mais de melhor, até mesmo Deus deu para a gente. Mas isso prova para o Senhor a nossa adoração. Então, agora a gente vai ver aprendendo a amar. Adoração é uma expressão de amor, portanto, a adoração é aprendida. A habilidade de adoração não é um talento com o qual nascemos, pelo contrário, é uma graça que desenvolvemos e na qual crescemos. Então, a nossa adoração, assim como Abraão, é um ato de amor. Não tem como a gente querer desvencilhar o amor da adoração, porque amor é sacrifício, adoração também é. Amor é você estar desprendido das coisas, e adoração também é você se esquecer das coisas ao seu redor e adorar o Senhor. E às vezes as pessoas acham, aquela pessoa ali, ela canta, ela dança, ela ministra, toca um instrumento, ele é um adorador. Né? Muitos têm essa visão. Mas, na verdade, claro, uns têm um talento nato em tocar um instrumento, mas a adoração é algo que a gente tem que aprender e desenvolver. E além de desenvolver, é uma coisa que a gente vai crescendo. Porque é dia a dia, todo dia a gente tem que fazer com que a gente morra para nós mesmos, para que o Senhor ele viva em nós, a gente tem que renunciar, a gente tem que fazer uma série de coisas. E às vezes a gente está fazendo tanta coisa, mas ainda assim não é do jeito que Deus quer, porque a adoração não é para nós, sim para Deus. Uma das maiores maneiras de aprender sobre a adoração é observar a adoração do céu no livro de Apocalipse. O céu demonstra o seu louvor e adoração a Deus de uma forma barulhenta e apaixonada. Nós nunca erraremos usando o protótipo celestial como um padrão hoje. Então, a adoração de Apocalipse é algo que a gente deve se inspirar. Então, esse protótipo celestial, ele nunca vai sair de cena, porque quando ele chega ali, né, João, vem e vê, sobe aqui. Primeiro ele te convida para, no capítulo 4, né, de Apocalipse. Eu olhei e vi, ele viu uma porta aberta. E ele entrou e ele ficou impressionado com os anjos, tudo que ele viu ali, tudo que ele pôde, e algumas coisas, né, que ele nem descreveu, de tanto que a adoração é rendição, cada um rendendo as suas coroas, e o Senhor, o Cordeiro, desatando os livros. Então, é uma forma extravagante de entregar essa adoração. Então, quando a gente usa esse protótipo celestial, a gente está seguindo um padrão não humano, não de homens, não de uma denominação em si, mas o padrão do céu. Um dos maiores papéis do Espírito Santo nas nossas vidas é nos capacitar a amar Jesus com o mesmo amor que o Pai tem por Jesus. Quando ele nos capacita a adorar à sua maneira, nossos corações ganham vidas. Então, a gente aprende que pelo Espírito Santo é ele que nos capacita nessa caminhada, nessa jornada do amor e da adoração. Então, agora nós vamos ver o Espírito e a adoração. Nós podemos experimentar a intimidade, o fluido da adoração, apenas quando o Espírito Santo habita em nós e nos capacita. Para adorar, somos totalmente dependentes do Espírito. Lá em Romanos 11:36, a gente vai ver exemplificadamente uma forma de adoração genuína a ele. Então, em primeiro lugar, a adoração é dele, que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, a gente está discriminando esse versículo que está lá em Romanos 11:36. Então, em primeiro lugar, a adoração é dele. Ele criou, desenhou e iniciou a adoração. Depois, através dele, ou seja, acontece apenas através do seu poder capacitador. Então, a gente pode tentar fazer do nosso jeito, mas é ele quem nos capacita. E, por fim, é para ele, no sentido de que toda adoração é erguida para ele, que se senta no trono. Então, começa com ele, e fechando o ciclo, termina com ele, o alfa e o ômega. O Espírito Santo é o nosso líder de adoração. Deus prometeu: instruirei e ensinarei a ti o caminho que deves seguir, e te guiarei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. Então, o Espírito Santo
Deus deixou o Espírito Santo conosco. E hoje, através do Espírito Santo, ele é o maior exemplo de líder de adoração. Por quê? Porque a gente pode tentar fazer algo do nosso jeito, e ele até nos compara com uma mula. Ele diz, não sejais como o cavalo. O cavalo, todo mundo sabe que ele é ágil, ele é rápido, ele é... Então Deus prometeu, instruirei e ensinarei a ti o caminho que deve seguir, e te guiarei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, ou seja, não sejais agoniado, apressado. Ai, eu quero fazer, quero cantar essa música, porque estourou em todo mundo, a gente tem que cantar. E não sejais como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa do cabresto e freio para que não se atire a ti. Então a mula, ou o burrinho, o jumento, ele empaca. Então ele fica empacado, e essa é a instrução do Senhor, para que nós venhamos a seguir realmente o que ele quer. Então, como nós estamos nesse contexto de adoração, louvor, e hoje é uma coisa mais prática, a gente realmente precisa que o Senhor nos direcione. Pode falar, Dil. Só dar um exemplo prático, né, do que a gente passou no nosso ministério, né, que foi a música Boa Parte, né, que era uma música que já estava estourada, todo mundo nos ministérios cantando, e a gente já tinha ouvido, eu já tinha dado a sugestão, e aí ficava aquela agoniação de querer tocar música, e aí a gente acabou tocando no dia certo, no momento certo, né, teve a preparação toda do ensaio, pegar arranjo, essas coisas todas, e aí casou da gente tocar um culto antes do que ela seria tocada, mas porque casava com a temática toda do culto, né? Então foi muito dentro essa linha de pensamento aí, de raciocínio que tu estás falando agora aí, né? Sim, é isso mesmo, porque às vezes, assim, quem não sabe, né, o Dil, ele é da mesma igreja que eu. Eu sou a líder dele de louvor, pela graça e misericórdia do Senhor. E realmente é isso. A gente, às vezes, estourou a música. E às vezes a gente, sabe, eu sou assim, vou confessar, eu sou muito empolgada, sabe, com essa questão de música nova, sabe? Quando sai, sei lá, já começo a ouvir, aí já quero cantar, já aprendo a letra, já vou buscar cifra e já quero passar para todo mundo. Só que durante esse tempo, né, essa caminhada, eu percebi que não é assim. Eu tenho meu caderno, anoto, tipo assim, tudo as músicas que eu quero. Então, eu ouço as músicas, eu penso, né, sonho com elas também no dia colega, que a nossa igreja vai fazer esse louvor. Enfim, e já teve vezes também de eu ficar com tanta expectativa e na hora, sei lá, não sei a hora daquela música, se ela está no nosso repertório. Então, é muito disso, é o tempo certo. Então, hoje, como é que eu faço? Eu escrevo, né? Penso assim, eu quero essa música tal, tal, tal. Aí eu vou, Espírito Santo, mas o que que tu queres? O que que tu queres nos guiar para esses próximos meses? Porque tem música que a gente ensaia uma vez ou duas e a música é praticamente que ela não é aproveitada. Porém, tem música que a gente já ensaiou há muito tempo e ela sempre está atual. Então, é muito essa dependência de você também não ser muito agoniada e nem empacar muito, porque às vezes até você ensaiar a música, aí já passou também. Não que a gente diga, eu digo assim, que às vezes as canções, ela tem como se fosse vamos dizer, a boa parte do F-Hope, é uma música que é muito, está muito latente por conta da nossa correria, de tudo que a gente está vivendo, a gente vive agoniado, e às vezes a gente está trabalhando para Jesus, pensando que é Maria, mas na verdade a gente é Marta. A gente está muito ocupado com as coisas e não está priorizando aquilo que o Senhor quer, que é a nossa devoção, a nossa adoração. E o Espírito Santo, ele é o nosso guia maior. Então, por trás de todo líder, por trás não, dentro e na frente e atrás, todos os cantos, é o Espírito Santo que deve guiar a gente. Então, agora a gente vai ver a metáfora da pipa. Vamos lá. Uma pipa quer aproveitar o poder do vento. Todo mundo aqui na nossa cidade tem um negócio de pipa, todo mundo fica cegueirado. Eu também gosto bastante de empinar pipa.
Então, a gente vai ver a metáfora da pipa. Então, a pipa, ela precisa de condições para ela poder subir, ela não vai subir de qualquer forma. Então, a gente vai fazer essa metáfora. Uma pipa quer aproveitar o poder do vento e planar nos céus. Ela se estica ansiosamente em direção às maiores alturas. Esta é a adoração em espírito. Quando você entra na adoração, o seu espírito quer voar ainda mais alto na gloriosa aventura de experimentar e expressar o amor de Cristo. O seu espírito parece reconhecer que há um firmamento celestial a explorar no amor majestoso de Cristo. Chamamos isso de adorar em espírito. Então, a pipa ela quer subir. Então, a gente também quer subir. Quando a pipa está rumando para o céu, se você perceber que a linha é muito curta e largar a linha, porque acha que a pipa merece ir mais longe do que a linha permite, adivinha o que vai acontecer? A pipa entra em colapso, se balança toda e cai no chão, ou alguém corta você. Por quê? Porque ela deveria estar presa pela linha se quisesse voltar até o céu. A ligação da pipa e da terra, a terra representa a adoração em verdade. É uma fundação na verdade que capacita o seu espírito a voar em adoração. A verdade representa um firmamento abaixo de você, que você pode explorar todos os dias. E o espírito representa um firmamento acima de você, que você pode explorar todos os seus dias. A adoração é a exploração gloriosa de ambos os universos. Céu, da terra. Quão fundo você consegue ir na verdade e quão alto você consegue ir no espírito. Então, a pipa ela vai subindo, você vai descaindo a linha, mas você não pode soltar ela antes do tempo, você tem que segurar, ou seja, no firmamento, na base. Então, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir, ele quer nos guiar, porém, às vezes também o Senhor quer nos levar e a gente segura, ou às vezes, quando o Espírito Santo está guiando por um lado, aí você quer ir pelo outro, e você não tem a sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo ele quer fazer, ele quer manifestar. E às vezes, simplesmente pelo horário, pelo tempo, pela pressa de cumprir uma lista ou de cumprir o cronograma, você corta essa ação do Espírito Santo e não deixa essa adoração espírita em verdade subir e ele levar a sua pipa para onde ele quiser. A simplicidade da adoração. C.S. Lewis ele diz assim: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o simples hábito de adorá-lo no mais simples. Então, nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Então, a adoração, ela também é simplicidade. É você não querer engessar algo. Ou, porque eu aprendi assim, eu estou muitos anos no Ministério de Louvor e eu sempre agi dessa forma, entendeu? A gente sempre cantou 2 hinos animados no início, 2 de adoração, mais contrito, e a nossa oferta, não podemos cantar música animada, E aí você começa a engessar e perde a beleza da simplicidade. Às vezes a gente quer fazer algo muito rebuscado, mas é nas coisas simples que a gente deve adorar o Senhor. Então, se a gente não consegue ver essa simplicidade e adorar também através dessa simplicidade, a gente não vai conseguir desfrutar da simplicidade de Jesus que ele tinha. Ele era rei, mas se fez servo de todos nós. Ele tinha o reino, o universo, tudo aos pés dele, mas ele decidiu vir aqui por obediência ao Pai, ele veio até nós. Então, nessa simplicidade de Jesus que a gente deve caminhar. Simplicidade, ela não é somente simples, mas para os simples. Então, não adianta a gente querer simplicidade se a gente também não tem esse nível de simplicidade. É para aqueles que são suficientemente parecidos com as crianças para dar seus corações aberta, sincera e honestamente ao Senhor. Então, a adoração na simplicidade da criança, ela para, ela contempla, ela presta atenção, ela se atenta a mais. Então, a gente deve aprender muito com as nossas crianças. A adoração não é trabalho, é realmente prazerosa e até mesmo divertida. Então, nesse tópico, um tempo, assim, muito cansada, né? A gente ouviu
agora nesse Coinonia que sonharam, né? Sonharam comigo, eu estava muito cansada, pensando em desistir, e eu nem sabia, né, dessa questão. Então, eu estava acumulando muitos fardos nas minhas costas, tentando agir do meu jeito, enfim, tentando seguir um rumo, mas sem entender que o convite do Senhor é vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, talvez eu estivesse querendo a minha força carregar tudo sozinho. E após muitas orações na igreja e passando por um processo, eu realmente abri mão de tudo e o Senhor, ele tirou todo o fardo que eu estava sentindo no momento, pela responsabilidade, pelas cobranças, que não é fácil. Mas hoje, quando o negócio está apertando, eu falo, Senhor, acho que nem Moisés, Senhor, esse povo não é meu, esse trabalho aqui o Senhor me deu, mas não é meu. Então, quando a gente sentir que está pesado demais, a gente tem que recorrer ao Senhor, aos pés da cruz. E isso deve ser, quando a gente entrega a Ele, a gente torna, fica tudo mais prazeroso, divertido, a gente se diverte, a gente fica leve. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer algo pesado, Ele não quer que a gente se sinta obrigado a fazer. A adoração é agradável e relaxante. A adoração deve ser renovadora, revigorante, terapêutica. Então, esse poder de cura que a gente tem através da palavra, através do louvor. E quantas vezes, agora, acho que já tem um ano, a gente começou a cantar Jeová Jireh, a música Jeová Jireh da Aline Barros. E assim, a gente canta, ministra, mas às vezes a gente não tem essa questão de ouvir, né? E aí, depois que a gente já tinha ministrado, acho que foi na outra semana, e a irmã falou, olha, Johanna, eu estava me sentindo mal durante o culto, sabe? Um mal-estar, uma coisa... E eu tomei posse daquele louvor, das palavras, tudo aquilo, e o Senhor me curou, me tocou. E às vezes a gente nem sabe, né? Mas não é a gente, é o Espírito Santo que ele tem esse poder de nos renovar, de fazer nova todas as coisas. E é isso que nós devemos procurar. E agora, os líderes de adoração devem ser cuidadosos ao exercer pressão emocional ou coagir as pessoas a uma expressão de louvor ou adoração entusiasmada. Então, aqui, nesse tópico, a gente está buscando isso, que nós devemos ter cuidado, porque às vezes a gente abre um culto, começa os louvores, e às vezes a pessoa está meio, sabe? A pessoa está cansada, ela trabalhou o dia todo, ela não está entusiasmada, mas a gente quer ir lá pressionar. Vamos lá, levanta, dá um glória, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Todo ser que respira louve ao Senhor. Vamos lá, vamos lá. E às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Os líderes devem convidar e inspirar, mas não manipular. Porque quando a gente tem que convidar, vamos nos levantar. Mas, poxa, a pessoa não levantou. Ou então, a pessoa, vamos fechar nossos olhos, porque a música é mais de adoração, mais introspectiva, e a pessoa ela não quer fechar os olhos. Aí você vai ficar, fecha o olho, fecha o olho, te levanta. E não é assim. Às vezes a gente quer fazer um papel que não é nosso. O nosso papel não é convencer, o nosso papel não é libertar ninguém, esse é o papel do Espírito Santo. Alguns líderes descobriram ser muito mais eficazes se eles relaxarem durante os cultos de adoração, ao invés de tentarem trabalhar a multidão. Ao invés de pressionarmos as pessoas em direção ao alto louvor, vamos confiar no Espírito Santo para capacitar e liderar. Então, nesses momentos que às vezes a gente está numa guerra espiritual e às vezes é coisa do inimigo e é coisa do inimigo que a pessoa não... E às vezes a pessoa ela não quer. E às vezes é o inimigo que está lá agindo, oprimindo a pessoa para que ela não consiga se conectar à adoração. E muitas vezes é algo espiritual que você não consegue. As pessoas parecem que o céu está de bronze e você não consegue fazer nada. Mas ainda assim, que se não acontecer nada, você está lá desempenhando seu papel e confiando no Espírito Santo. Quem vai fazer é ele e não nós. E outro perigo. Líderes de adoração
Será que precisamos de uma grande experiência espiritual nas alturas de Sião para nos fazermos felizes com um determinado culto de adoração? Então, qual é o perigo? Se a gente colocar nossa expectativa em cada culto, ou seja, o culto tal, ele tem que ser assim, ele tem que ser assim. Tudo bem, a gente pode ter expectativas, mas a gente não pode, de acordo com a intensidade fraca, média, moderada, enfim, a gente não pode colocar, ao invés de no Senhor, colocar num culto, ou num determinado culto, numa determinada célula, enfim, qualquer coisa que a gente fizer. Porque é normal, a gente se prepara, com o Ministério de Louvor, a gente se prepara, a gente ensaia, a gente se consagra, e tem gente que acha que a gente não faz nada, que é só chegar lá, pegar o violão e lá e pronto. E às vezes a gente é normal a gente ficar frustrado, mas a gente não pode querer virar um expert em culto. O culto foi assim, aquela parte foi melhor, aquilo ali, nós não fomos chamados para isso. Se a adoração precisa alcançar uma certa intensidade para ficarmos em paz com nós mesmos, então tudo que fazemos é manchado com energia, preocupação e esforço carnal. Então, se não foi ali, não cumpriu o objetivo, não quero mais. Sabe que às vezes já teve vezes, confessar aí que o negócio está tão estreito que a nossa vontade é pegar largar tudo lá e ir embora. Mas a gente não deve fazer isso, abandonar o cajado. Se o culto não decola de acordo com as nossas expectativas, níveis maiores de esforço poderão converter-se em propaganda enganosa. Então, se a gente quer manipular algo que não está indo, a gente está indo por rumo errado. A gente não pode querer manipular, querer fazer de jeito A, de jeito B, porque a gente não é animador de torcida, a gente não é de time lá, o fantoche do time para fazer isso, não é papel nosso. Então, a gente deve colocar a nossa expectativa em Deus e não... Claro que a gente vai se preparar, como eu falei, a gente vai buscar o nosso melhor. Mas se não saiu daquela vez, a gente tem que ver se é oração, se é pecado, como a gente viu na aula passada, se tem alguma brecha que está... E, às vezes, olha, na nossa igreja, atualmente a gente ainda não tem um som que a gente gostaria, um som de qualidade, um som onde a gente possa estar captando nosso áudio melhor e oferecendo até mesmo para a igreja, por ser uma igreja pequena, oferecendo o melhor para Deus. E às vezes a gente ensaia, e o Gil sabe muito bem disso, a gente ensaia, a gente se esforça. Só que o que acontece? A caixa dá problema, não sai o áudio, fica baixo, a gente ensaiou tanto e a gente se frustra. Mas a gente deve confiar em Deus. E eu sempre falo para ele, vamos orar, vamos profetizar nosso som novo, equipamentos novos. E a gente continua profetizando e orando e não desistindo. A verdadeira adoração deve nos despertar para os campos maduros ao nosso redor. A adoração expande nossa expectativa, muda o nosso foco de nós mesmos para Deus e captura a sua paixão pelos perdidos. Os verdadeiros adoradores carregam um zelo pela colheita, motivados por uma afeição feroz pela face de Jesus. Então, quanto mais a gente diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mais a gente deve nos despertar para esses campos maduros, para que as pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho se expanda. E a gente tem que tirar o nosso foco de nós mesmos, às vezes, da nossa vida, dos nossos sonhos, e deve colocar em Deus. Porque quanto mais a gente grita Maranata, a gente ora, a gente quer que o Senhor venha logo, porque realmente os tempos são maus. Mas o nosso maior zelo é pela colheita, de buscar, de ganhar alma, de cuidar, de estar ali servindo ao Senhor. E pelo maior motivo, de ver a face de Jesus. Então, se nós queremos, como igreja, ver a face de Jesus, a gente tem que trabalhar. Assim como Neemias, de um lado eles construíam e do outro lado, a outra mão deles guerreava. E esse é o nosso papel. Trabalhar, construir para o reino e também ganhar almas. Então, agora a gente vai ver o propósito do louvor congregacional. O louvor, ele normalmente, aqui a gente está vendo, no caso, o louvor para a igreja, para a congregação. E qual é esse propósito? O propósito de bem dizer ao Senhor,
Toda a nossa adoração, nossa afeição, ela se deve ao Senhor. Em primeiro lugar, a adoração ministra ao Senhor. Quanto à nossa identidade, somos um sacerdócio real, como a gente viu no começo, 1 Pedro 2,9, reis e sacerdotes para Deus, como Apocalipse 1,6. Então, nós somos reis e sacerdotes. Com Jesus, agora a gente é sacerdócio real. Agora você tem sangue azul aí na sua veia. Então, nós somos reis e sacerdotes. Então, às vezes, na congregação, alguma coisa não dá certo, e às vezes as pessoas se esquecem que elas também, as pessoas que estão sentadas, elas também contribuem para a adoração. Por quê? Porque se eu não consigo adorar o Senhor na minha casa, se eu não consigo abrir a Bíblia durante a semana ou me relacionar com o Senhor, na igreja vai ser algo vazio, sem vigor. Não é posto que a gente vai lá se abastecer, mas a gente vai dar o nosso culto, da nossa adoração. Infelizmente, alguns não têm esse discernimento, e às vezes eles cobram do Ministério de Louvor, que, sei lá, não subiu, hoje a gente não subiu, né? A gente ficou aqui embaixo. E às vezes eles se esquecem que eles também fazem parte disso. Nós também somos todos corpo de Cristo, nós também somos reis e sacerdotes, então cabe a nós ter cultivar esse sacerdócio, de limpar as nossas vestes, de trocar as cinzas todos os dias. E agora a gente vai para a palavra-chave. Vamos anotar. A palavra-chave dessa noite vai ser sacerdócio, no primeiro período. Vamos lá. Sacerdócio. Sacerdócio. Prosseguindo. Assim como os sacerdotes e levitas ministravam ao Senhor no tabernáculo de Moisés, os crentes do novo pacto são privilegiados com a mesma tarefa sagrada. Então, se antes, no tabernáculo de Moisés, como nós já vimos, era só um que poderia entrar até lá todo ano, oferecer o sacrifício, e outra, não era todo mundo, porque nem todo mundo era levita, nem todo mundo era sacerdote, então você não podia. Você ia lá oferecer o seu sacrifício, mas você não podia ficar direto por ali, entendeu? Andando por ali. E outra, as mulheres também, cadê as mulheres? Elas também não poderiam, era somente os homens que poderiam exercer esse papel. Porém, com a nova aliança, nós temos esse livre acesso. Nós exaltamos a sua beleza e bondade, nós magnificamos a grandeza do seu nome, nos maravilhamos em suas obras, proclamamos a insuperável grandeza do seu poder. No tempo em que o mundo blasfema e o amaldiçoa, nós erguemos as mãos bem altos e dizemos a ele o quanto ele é excelente. Nós nos unimos aos anjos e criaturas viventes para declarar que ele é extravagantemente lindo e completamente adorado. Por certo, quando bendizemos a Deus, somos abençoados no processo. Uma antiga piada coreana, ou um adágio coreano, diz assim: se você quiser manchar o rosto dos outros com lama, terá que manchar suas mãos primeiro. E ao contrário, é igualmente verdade. Se bendizer o outro, então você também será abençoado. Então, quando eu bendigo ao Senhor, eu também sou abençoado. Provérbios 11:25 diz: o que regar também será regado. Então, quando a igreja ela bendiz ao Senhor, por isso de nós termos louvores que expressem realmente a glória de Jesus, a beleza de Jesus, ensinar realmente a igreja a cantar o que a Bíblia diz, e não músicas que não sejam cristocêntricas, que não exalte o nome do Senhor. Porque quando a gente bendiz ao Senhor, Ele também nos abençoa. O culto de adoração não é hora para fazermos contato comigo mesma, com o meu interior. É hora de eu entrar em contato com Deus. Se formos honestos, admitiremos que a maioria das nossas vidas é muito egocêntrica, com tudo orbitando ao nosso redor de interesses, desejos e preocupações pessoais. Quando nós estivermos diante do trono, lancemos fora todo o nosso autofoco. O culto de adoração nos dá uma gloriosa oportunidade de se esquecer de nós mesmos e nos ocuparmos com Deus. Então, quando a igreja está lá, normalmente eu falo isso na hora da exortação. Vamos esquecer tudo que a gente deixou na nossa casa, o nosso trabalho. Vamos esquecer o filho que ficou em casa. A gente entrega na mão de Deus a nossa casa para o Senhor guardar, para o Senhor livrar. Porém, a gente deve com essa consciência que
a gente vai adorar ao Senhor. E a congregação também ela tem que lembrar disso, porque senão a pessoa está lá, mas não consegue se integrar, entregar. Ela vai ficar presa nos problemas, nas dificuldades. E dificuldade todo mundo tem. Se você for ali na rua perguntar, e aí, tudo bem? Todo mundo vai ter uma dificuldade. E aí a pessoa não se concentra, porque enquanto o foco estiver em mim mesmo, nos meus problemas, na minha vida, na minha doença, eu não vou conseguir adorar o Senhor. E a congregação ela vai sentir, porque se o corpo de Cristo ele não está com a mente voltada para o Senhor, não vai dar. A gente vai estar fazendo algo sem graça, vazio e que Deus não se agrada. Então, o propósito também da equipe de adoração é aprimorar, não distrair a maneira como os adoradores se engajam no Senhor. Então, por isso que às vezes a gente tem, né, toda a igreja um padrão de vestimenta, que a gente também não deve se aparecer mais que o nome do Senhor. Por isso que a gente tem um código de vestimenta, no caso, roupas com manga, saias no tamanho apropriado, no joelho, vestido, não é burca. Os homens também, não é para ir todo de capa, mas a gente preza por isso, porque às vezes numa coisa que a gente vai, até mesmo acessórios, cores, um dia de festa, um dia especial, aí vão dizer, mas o guarda-roupa do Levi tá só preto, 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 e o da galera da mídia só usa roupa preta. É verdade. E o preto ele absorve, então ele não se destaca muito no meio da multidão. Justamente por isso, a gente deve que o nome do Senhor cresça e que a gente diminua. E como o povo ele vai experimentar a presença de Deus? O segundo propósito da adoração coletiva, nesse sentido vertical, é encontrar Deus. Em outras palavras, nós adoramos para experimentar a presença de Deus. Uma maneira de experimentar essa presença mais significativa é nos reunindo para adorar. Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. O que distingue Israel de todas as outras nações? A presença de Deus. E a mesma coisa distingue a igreja do mundo. Então, o que nos distingue? Se eu for lá na IBMA Cruz Sambal, na sua igreja, o que vai distinguir? Porque de nada adianta a gente estar na igreja, pregando, orando, cantando, e a gente não tem a presença de Deus, que foi o que Moisés falou, não me faça subir esse lugar se a tua presença não for comigo. E a gente realmente deve fazer essa oração todo dia. Senhor, quero a tua presença. Davi, quando ele pecou, ele teve isso. Senhor, não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Então, ele tinha essa consciência que a presença do Senhor, ela é a marca da igreja. Então, o que vai distinguir um não cristão ou um não crente quando ele for na nossa igreja? É só uma reunião. Fui ali naquela igreja. Normal, entendeu? Normal, não senti nada, não teve nada, o pessoal cantando lá desafinado. E é isso. Então, a gente deve buscar que a presença do Senhor venha. E esse é o nosso alvo. O segundo objetivo, liberar graças espirituais. Por exemplo, as profecias ou cânticos espontâneos raramente vêm à tona no começo dos cultos de adoração. Primeiro nós adoramos e então as graças espirituais começam a fluir. Esta sequência não é acidental. Não é como se Deus não tivesse nada para falar com o seu povo, profeticamente falando, logo no início do culto. É só que normalmente não estamos prontos para receber ainda o que ele pode dizer. Quando nossos espíritos tornam-se mais sensíveis ao Espírito de Deus na adoração, nos tornamos prontos para fluir nos dons do Espírito Santo, que foi como nós vimos semana passada, o profeta, apóstolo, mestre. Então, para liberar graças espirituais, então, louvor na congregação, a gente vai começar, a gente vai fazer essa preparação. Louvor também não é só preparação, louvor é tudo, adoração é tudo, não é uma parte da nossa vida, mas é tudo. Então, quando a gente se reúne, aí a gente já adorou, já levantamos as nossas mãos, e aí o Senhor vai começar a liberar as graças, as bênçãos, uma direção, ou até mesmo através da palavra do Senhor, uma palavra direcionada, nesse liberar das graças espirituais. Comungando com Deus. Nós adoramos para abrir os canais de comunicação entre Deus e nós. Quando o assunto é nosso relacionamento diário com Jesus, alguns de nós podem ter uma comunicação bem escassa, que foi o que eu acabei de falar.
nem todo mundo vai ter esse relacionamento. Mas quando as preocupações da vida sufocam nossa vitalidade espiritual, o Senhor ainda anseia pela nossa atenção. É por isso que ele nos chama. Está lá em Cantares 2,14. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e tua face é aprazível. Então, o Senhor, quando a gente chega, né, na igreja, às vezes a gente está... As pessoas também, às vezes a gente não está tão afim de se abrir, de abrir o nosso coração, abrir as nossas bocas. Às vezes também a gente está tão pesado o negócio que a gente não consegue nem abrir os nossos lábios. E o Senhor diz, como a minha que anda nas fendas da penha, no oculto da ladeira, mostra-me tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce, tua face é aprazível. Então o Senhor ele também deseja esse contato visual, esse contato com ele. Com saudade, ele acena para sua pomba, sua noiva, como uma pomba. A sua amada, às vezes, fica nervosa, facilmente assustada e se esconde na fenda das penhas. Então, a gente sabe que a pomba, o pombinho, ele é muito assustado. Porém, o que diferencia, assim como o Espírito Santo é uma das simbologias, né, é a pomba, porque ele só tem olhos para uma coisa. E Davi falou, uma coisa buscarei, que é habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Então, ele só pediu uma coisa. E, às vezes, o Senhor, ele só quer isso. Ele só quer que a gente abra os nossos lábios, ele só quer ouvir a nossa voz, dizendo Pai, ele só quer a nossa atenção. Dinâmica horizontal. Então, a gente vai ver a vertical e a horizontal, no caso, com Deus e com os outros. Então, vamos lá. Promover a unidade. A Assembleia Unificada dos Santos é uma afirmação numa região geográfica e uma afirmação diante do mundo espiritual que é a Igreja de Jesus Cristo está viva e bem e que o reino de Deus está avançando na nossa região. Então, Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, e Salmo 17, para que todos sejam um como eu sou um contigo. Então, quando a gente se reúne na forma horizontal, é uma afirmação na região geográfica, ou seja, a nossa igreja, no bairro tal, na rua tal. E é uma afirmação diante do mundo espiritual que a igreja de Cristo está viva e bem, e que o reino de Deus está avançando. Então, às vezes a pessoa fala, tem muita igreja. Realmente, tem muita igreja. Mas também, quando tem mais igreja, a gente vê que também tem muitas coisas erradas que não nos agradam. Mas a gente deve lutar nas regiões espirituais, buscando ao Senhor para que o reino dele avance, para que todo impedimento, que todo esses principados que atuam para a bebida, para as drogas, para que eles sejam amarrados, destruídos pelo sangue de Jesus. Então, o objetivo principal de quando nos reunimos é promover essa unidade. Ministrar uns aos outros. Chegamos para o culto de adoração não apenas para receber, mas para também dar. Uma maneira de ministrar uns aos outros é inspirando uns aos outros a louvar. Assim como os querubins de Ezequiel 1,13 tinham tochas de fogo passando entre eles, os crentes experimentam uma troca de fogo na adoração. Literalmente acendemos o fogo um do outro. Quando o meu fogo se une ao seu, a adoração coletiva se torna em uma verdadeira fogueira. Então, Paulo diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque quando você não vai à igreja por motivo de trabalho, você não prioriza, você acaba esfriando. E o fogo ele fica mais quente, mais abrasador quando a gente está perto. Então, Ezequiel ele diz que tinham tochas de fogo se movimentando entre eles. Então, quando as pessoas vão até a nossa igreja, ou os irmãos que estão afetados, foi tão bom vir hoje aqui com vocês, estar aqui com vocês. Por quê? Porque o fogo, ele alastra. A gente não quer só como louvor, a gente também não quer só arriscar um fósforo e que a presença do Senhor venha. Não, a gente quer causar um incêndio logo. Que todos nós venhamos a queimar por Jesus. O outro objetivo, proclamar a verdade. Nossas canções contam tesouros das verdades bíblicas. Quando a cantamos, nossos filhos ganham maior entendimento de Deus e de sua palavra. Isto é especialmente de verdade, quando as escrituras são colocadas numa melodia. Então, proclamar a verdade é cantar as verdades que a Bíblia tem.
A Bíblia ela contém muitas, inúmeras passagens que são riquíssimas. E é uma forma também da gente, como diz, cantamos aos nossos filhos, de ensinar as outras gerações a aprender a voz de Deus, a ouvir. E hoje, essa semana, aqui em casa, estava cantando aquela música, que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso. Ele sara, ele cura, ele batiza também, com o Espírito Santo, amém, amém. Aí eu estava aqui, né, fazendo slide e cantando. Aí, papai, eita, essa música, bom para cego, essa música era cantando na escola bíblica dominical. Aí a minha mãe, que era professora, eita, essa música, como ela marca, né, a nossa memória. A gente está com uns probleminhas técnicos, um pouquinho, a internet, talvez, se vocês quiserem que eu volte, é porque está chovendo aqui, e a internet lá talvez esteja oscilando. Mas acho que está tudo bem. Daqui a pouco a gente já vai para o intervalo. E o outro objetivo, confessar a Cristo. Criar para os clientes uma oportunidade de professar sua fé diante dos outros. O louvor congregacional nos ajuda na expressão em voz alta da nossa fé, porque o louvor é simplesmente uma afirmação vocal de nosso amor e fé em Cristo. Jesus disse que se nós confessarmos diante das pessoas, ele nos confessará diante dos anjos. Então, é uma forma da igreja, do corpo de Cristo, ele declarar para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que ele pertence ao Senhor. Então, a congregação, ela precisa expressar isso através da sua voz, do seu louvor, da sua adoração. Não pode ficar o agente secreto, ficar só lá, guardadinho, não. Nós devemos professar o nosso amor, o amor pelos nossos irmãos também. Proclamar a sua glória. O louvor é evangelístico, ele atrai as pessoas para Deus. As pessoas do marketing sabem que a propaganda funciona. O louvor é a campanha publicitária de Deus. É uma maneira de declarar nossa fé diante do mundo. Estamos contando a eles da bondade, fidelidade, justiça, misericórdia e amor de Deus. Se alguém precisa saber disso, são os desinformados. Então, esse jornal aí que está circulando, nós devemos proclamar as boas novas do Senhor. É o meio principal. Ultimamente, a gente ouviu uma música que é aquela Bênção que não tem fim, da Isadora Pompeu. E às vezes, assim, as pessoas dizem, eu já tô enjoada dessa música. Poxa, toda hora tá cantando. Eu entro no Instagram, tá cantando. Eu entro no Face. Eu vou ali na rua, na sorveteria, tá cantando. Glória a Deus, aleluia. Porque mais pessoas estão sendo alcançadas. Se o louvor, ele tem esse papel, se a gente não fizer isso, ou se a gente se calar, e às vezes as pessoas também questionam. Bem, elas questionam o quê? No sentido de que, às vezes, as pessoas vão alguns programas da Globo, né, como vocês sabem, né, SBT, enfim, Record, e falam, isso não é lugar para acreditar, porque aí, poxa, todo mundo sabe, é só gente das trevas e tal. Não deve ir lá na Fátima Bernardes, não, isso não é papel nosso. Não, gente, a gente tem que brilhar a nossa luz. Quem tem que se ofuscar é as trevas. Se foi lançado o convite, é porta aberta. O municipal abriu-se uma porta. E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Claro, a gente vai manter nossos princípios, manter tudo aquilo que a gente acredita, mas é uma forma evangelística de alcançar, porque às vezes a pessoa está lá na casa dela, passando por um momento, ou, sei lá, ainda não se atentou pela palavra do Senhor. E aí, quando ela ouve uma música, aquilo, sabe, alcança a vida dela, e ela vai procurar, ela vai buscar, e aí é uma forma do Senhor também estar alcançando a pessoa através das mídias e através do louvor. Então, outro objetivo é preparar para a palavra. As pessoas vêm à casa de Deus famintas e sedentas. Depois de beber do rio de Deus em adoração, elas estão prontas para serem alimentadas da palavra de Deus. Então, é uma preparação para a palavra. Então, no livro, né, ele diz que se os pastores eles acham importante a questão do louvor antes da palavra ou não. E todos são unânimes praticamente, dizendo que sim. É fundamental para que as pessoas elas recebam, antes delas receberem a palavra, elas precisam. Porque muitas pessoas realmente elas vêm sedentas, elas precisam da palavra, mas elas também precisam beber do rio de Deus em adoração. Lá em Salmo 65, do 9 ao 10, diz: Tu visitas a terra e a refresca, tu a enriqueces grandemente como o rio de Deus que está cheio de água. Tu
Tu lhes dá o trigo, quando assim a tens preparado. Enches de água os seus sulcos, regulam sua altura. Tu amoleces com a chuva, abençoas suas novidades. Então, o Senhor, ele quer fluir. Ele quer molhar esse trigo, essa semente, para que ela venha florescer. E isso é através também do louvor. Assim como a chuva dá condições para que os grãos da terra cresçam, as águas do Espírito amaciam o coração humano e nos preparam para receber a palavra implantada de Deus. Em outras palavras, os adoradores têm um apetite voraz pela palavra de Deus. Então, as pessoas elas têm sede, elas têm fome, elas querem. Às vezes, elas querem ir mais pela vergonha. Por isso que é tão importante o convite. Na nossa igreja, assim, tem um padrão que difere um pouco ainda das demais casas da localidade por ser num bairro afastado, mais periférico. Então, a gente sempre, quando chega alguém, visitante, ele sempre fala assim, essa igreja é muito bonita, não é para mim, não. Então, as pessoas, às vezes, não querem entrar porque elas acham que é chique demais. E a gente busca, por meio do evangelismo pessoal, das células, quebrar isso. Então, uma das outras formas também é na IBF. Na IBF vão muitas crianças e elas participam. Porque às vezes a pessoa, tá chique demais, isso não é para mim, mas não. O evangelho é para todos. A música e a adoração também desempenham um papel na preparação dos pregadores para a mensagem. O terceiro capítulo de 2 Reis nos conta uma história interessante de um arpista que foi trazido a Elias para acalmar suas emoções. Quando o arpista tocava, as emoções de Elias foram acalmadas e ele procedeu à profecia. Semelhantemente, a adoração ajuda os pregadores e professores a prepararem-se para o ministério do culto. Só voltando aqui, então, Elias, ele através do arpista, ele conseguiu profetizar e liberar essa palavra. Então, assim como a adoração, ela precisa ser liberada. E, às vezes, só o louvor que pode quebrar essas cadeias. Vamos lá, dinâmica interior. Então, galera, a gente vai agora para o intervalo, tá bom? A gente vai dar uma pausa. Nosso primeiro momento já está se aproximando. E a gente vai continuar na próxima etapa, na dinâmica interior. Tudo certo? A palavra-chave foi sacerdócio. Tá? Sacerdócio. Caso você não tenha.